Precisamos falar sobre Kevin, de 2011. É um filme psicológico baseado no livro homônimo de Lionel Shriver, dirigido por Lynne Ramsay. Ele explora os complexos laços entre uma mãe e seu filho, envolvendo temas de culpa, maternidade e responsabilidade. A história é narrada a partir da perspectiva de Eva, uma mulher devastada e isolada após um evento trágico protagonizado por seu filho Kevin. A narrativa é fragmentada, alternando entre o presente, onde Eva tenta reconstruir sua vida, e o passado, revelando a infância e adolescência de Kevin. Desde pequeno, Kevin apresenta um comportamento manipulador e cruel, criando uma relação conturbada com Eva. Enquanto ela percebe sinais de sociopatia no filho, o pai Franklin os ignora, atribuindo as atitudes de Kevin a problemas típicos da idade. À medida que Kevin cresce, sua frieza e hostilidade se intensificam, culminando em um ato de violência chocante. O filme aborda questões profundas sobre a natureza do mal. Kevin nasceu ruim ou foi moldado pelas circunstâncias e pela relação com sua mãe. Eva, por sua vez, carrega a culpa e o peso de ser mãe de alguém que cometeu um crime tão horrível, com atuações impactantes, especialmente de Tilda Swinton, e uma direção visualmente perturbadora. Precisamos falar sobre Kevin. É uma análise poderosa e inquietante da psicologia familiar e das consequências de atos de violência. O filme Precisamos Falar sobre Kevin utiliza simbolismos e explora questões filosóficas profundas para questionar temas como a natureza do mal, a culpa e o livre-arbítrio. Ele aborda o conflito entre o determinismo e a responsabilidade individual, enquanto utiliza uma linguagem visual rica em simbolismos para transmitir a carga emocional da narrativa. Agora, vamos falar um pouco sobre as principais filosofias e simbolismos presentes no filme. A natureza do mal. Uma das principais questões filosóficas levantadas pelo filme é se Kevin nasceu mal, uma predisposição inata, ou se seu comportamento foi moldado pela relação com sua mãe e pelo ambiente em que cresceu. Essa discussão remonta a debates clássicos sobre a natureza humana, como o conceito de tábula rasa de John Locke, a mente como uma folha em branco moldada pela experiência, versus a ideia de que certos traços são intrínsecos. Kevin como um símbolo do mal absoluto. Suas ações parecem não ser motivadas por um propósito claro, mas por uma busca de controle e manipulação, sugerindo uma essência quase demoníaca ou nihilista. Eva como uma mãe imperfeita. Sua dificuldade em criar laços com Kevin pode simbolizar a incapacidade humana de lidar com algo que não compreende plenamente. A relação conflituosa entre eles reflete questões sobre a responsabilidade parental na formação moral de uma criança. O livre-arbítrio versus determinismo. Kevin tem plena consciência de suas ações, mas o filme deixa a ambiguidade sobre o quanto ele está no controle de seus impulsos ou se ele é movido por algo além dele. Isso evoca debates sobre o livre-arbítrio. Kevin age por escolha, com frieza e planejamento, sugerindo que ele exerce controle sobre seu destino. No entanto, seu comportamento desde a infância sugere que ele pode ser determinado por fatores genéticos ou psicológicos, questionando a responsabilidade moral, a carga de culpa e a punição de Eva. Eva carrega o peso emocional das ações de Kevin, mesmo não sendo a responsável direta por elas. Isso reflete o conceito de pecado original ou culpa coletiva, onde uma pessoa assume a responsabilidade por algo que não fez, mas que está conectada a ela. O ostracismo que Eva enfrenta na sociedade simboliza a punição por ser a mãe do monstro. Sua autoimposição ao sofrimento, vivendo em condições precárias e constantemente revisitando seu passado, reflete a ideia de expiação e a busca por redenção.
O simbolismo da cor vermelha. A cor vermelha é um elemento visual recorrente no filme, simbolizando tanto a violência quanto a culpa, sangue e destruição. Está presente em cenas relacionadas à tragédia, como o massacre e a comida espalhada por Kevin, representando sua indiferença destrutiva. Culpa e memória. Eva é constantemente confrontada pelo vermelho, uma lembrança constante de sua ligação com o crime. A maternidade e a alienação. A maternidade é explorada de forma não idealizada, desafiando a ideia de que toda mãe é naturalmente conectada ao seu filho. Eva se sente alienada de Kevin desde o seu nascimento, o que pode ser interpretado como uma crítica às expectativas impostas às mulheres. Eva tenta desempenhar seu papel de mãe, mas Kevin resiste, criando um ciclo de rejeição mútua. Isso simboliza a luta interna entre as demandas sociais e os sentimentos reais. A maternidade de Eva é apresentada como uma tragédia existencial, onde a responsabilidade e o amor não são suficientes para impedir o desastre. A falência da comunicação. O título do filme sugere uma necessidade de diálogo. Precisamos falar sobre Kevin, mas isso nunca ocorre de forma eficaz. Kevin manipula e sabota qualquer tentativa de comunicação. Ele se recusa a ser compreendido, enfatizando a barreira entre ele e os outros. A incapacidade de Eva e Franklin de concordar sobre como lidar com Kevin simboliza o fracasso da sociedade em enfrentar o comportamento destrutivos antes que se tornem incontroláveis. O simbolismo no final. O final do filme, em que Eva visita Kevin na prisão, sugere uma tentativa de reconciliação ou aceitação. Kevin finalmente demonstra uma fração de humanidade, admitindo que talvez nem ele saiba por que cometeu o massacre. Isso reforça a ideia de que o mal pode ser incompreensível e que, às vezes, as ações humanas não têm uma explicação clara ou racional. Conclusão: precisamos falar sobre Kevin é uma obra profundamente filosófica e simbólica que provoca reflexões sobre as fronteiras entre o bem e o mal, a responsabilidade individual e os limites do amor. Sua narrativa visualmente carregada e sua abordagem psicológica tornam a história um estudo inquietante sobre as complexidades da natureza humana e as tragédias que dela podem surgir. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Obrigado por assistirem e não se esqueça de se inscrever no canal se você não for inscrito e se curtiu o conteúdo, deixe o like para ajudar no crescimento do canal.